Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos à Base Vida Corretora Economia sem enrolação. É isso aí, galera. Falaremos hoje sobre os fundos imobiliários de lajes comerciais ou lajes corporativas ou escritórios, como você quiser chamar. Esse segmento foi o que mais apanhou. O segmento sofreu mais do que torcedor vascaíno, porque tivemos pandemia em 2020, empresas abandonando andares inteiros, abandonando prédios inteiros por causa do chamado home office. Todo mundo iria trabalhar no home office. Foi bem isso que aconteceu, tá? Mas é um negócio que pegou. Depois crise, inflação, juros nas alturas, essa confusão inteira sacudiu o mercado de lajes comerciais. Agora, será que nesse esquema de sacudir, ficar muito ruim, não tem uma ou outra coisa boa ali no meio? Será que esse mercado vai se recuperar? É sobre isso tudo que a gente vai falar aqui. Talvez seja o vídeo mais importante que eu já gravei esse ano, porque provavelmente nós temos oportunidade, mas é um mercado perigoso, então falarei sobre 5 fundos desse segmento, sendo alguns com a vacância muito alta, outras mais ou menos, e outros sem vacância, ou seja, estão integralmente locados, mas os locatários têm alguns probleminhas que eu vou mostrar aqui para vocês. Então esse vídeo está super completo, mas antes de eu começar, você tem que fazer 2 coisas. Primeiro, se inscrever aqui no canal. Porra, se inscreva aqui para ganhar muito dinheiro em 2023. Pô, vamos fazer de 2023 um ano incrível. Então se inscreva aqui no canal. Só de se inscrever você já vai ganhar dinheiro. Então você tem que se inscrever e tem que me falar nos comentários a seguinte questão. Se você fosse um ditador e pudesse escolher só entre 2 coisas para todo mundo usar, você escolheria home office ou trabalho presencial? Todo mundo teria que trabalhar em home office só ou trabalhar no presencial? Ah, Charles, eu acho que um meio termo... Porra, caralho, você é um ditador e tem que escolher um dos 2 para todo mundo fazer. Você acha que daria mais certo todo mundo em home office ou todo mundo no presencial? Qual que funcionaria se só pudesse escolher um desses 2 métodos? Me diga nos comentários, ou home office ou presencial. E para quem participar aqui, sendo um ditador, né? Semana que vem vou sortear esse, que é o melhor livro de todos os segredos da mente milionária, mais um caderno exclusivo do canal, sem enrolação. Então, antes de falarmos sobre o segmento de lajes comerciais, é muito importante que vocês tenham em mente que o número de investidores em fundos imobiliários cresceu 950% em 4 anos. Já somos 2 milhões de investidores. Eu fico muito feliz, porque a coisa de 4 anos, eu estava aqui falando sobre fundos imobiliários, e muita gente jogava contra. Tem muitos influenciadores, muitos, tá? Que falavam mal. Você podia perder teu dinheiro, se o fundo quebrar, você vai ter que pagar. Hoje, todos esses influenciadores estão montando as suas carteirinhas de FIIs, estão investindo. Virou modinha. Tudo bem, daqui a pouco eles abandonam. Vem NFT, vem não sei o quê, e você vai atrás. Cuidado. Eu tô aqui, 4, 5 anos, falando sobre fundos imobiliários. De novo falando. E vou continuar falando, tá? Então, nós somos mais de 2 milhões de investidores. Eu acredito em 5 milhões de investidores nos próximos anos. Acredito. Por quê? Porque o brasileiro gosta de imóvel. Você tem seu tio aí que fala, quem compra terra não erra. Todo mundo tem um amigo ali que construiu meia dúzia de kitnets, alugou. Então, nós brasileiros gostamos de imóveis. É um negócio interessante. E as pessoas já perceberam, porra, entre ter um apartamento de R$1 milhão alugado para alguém, correndo o risco da pessoa não me pagar, quebrar o teto, dar algum problema, eu prefiro ter uma carteira de 10 fundos imobiliários, diversificado, pode sacar o que eu quiser, não tem ainda impostos. Então, muito bacana essa questão aqui dos fundos imobiliários crescendo. Nós, investidores, estamos de parabéns, porque a gente está desbravando um mercado novo. 2 milhões de pessoas parece muito, mas não é tanto assim, tá? Agora vamos falar especificamente sobre o que são fundos de lajes comerciais para quem está perdido aí. São fundos voltados para o investimento em imóveis corporativos, do tipo comercial. Esses prédios que vocês veem por aí, a rentabilidade é proveniente dos aluguéis dos escritórios e das salas. Por isso que eu acho interessante. Muita gente compra a sala comercial para alugar. É um setor muito forte em São Paulo, na realidade o mais forte do país. Esses imóveis têm a sua qualidade atestada por consultorias. Então o melhor de todos é o AAA. A gente vai ver também em alguns relatórios aqui que vários fundos têm imóveis só
desse tipo de qualidade, é importante que você veja a localização, como é que funciona, se são prédios novos ou não. Tem várias questões que eu não vou falar aqui para deixar esse vídeo muito longo, mas prometo fazer mais vídeos com o que eu olho em cada fundo. Porra, localização é importantíssima. Ah, tem um fundo aqui, até tem, tá? Tem um fundo aqui que o único imóvel é um prédio em Macaé. É bacana? É, mas é 880, né? Ou vai estar locado, ali 100%, bonitinho, ou vai estar vazio, ou com poucos inquilinos ali passando por problema. Então, pô, será que é a melhor opção ter dinheiro num fundo desse? Não sei, tem muita coisa pra gente analisar. Se você quer mais informações em tempo real, me siga lá no meu Instagram, tá? Então, falando aqui especificamente sobre agora o segmento, já a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente fala de São Paulo, o mercado é muito bom. Já no Rio de Janeiro, 1/3 dos escritórios de alto padrão estão vazios. Você tem noção do que é isso? Você pega um prédio bacana, alto padrão, bem localizado, 1/3 vazio. E aí o lucro vai embora. O lucro vai embora. Também veremos nos relatórios dos fundos. Então, o momento é delicado. Poxa, Alonso, o momento é delicado, por que você está falando? Porque no momento delicado é que nós temos a oportunidade de fazer bons negócios. Se os prédios estivessem 100% locados e a economia bombando, você não faria bons negócios, estaria tudo muito caro. No final de 2019, eu estava desesperado aqui no canal, tem vídeo por aí, vendendo MXRF11, HGLG. MXRF11 eu vendia R$14, na época estava tudo caro pra caralho. Eu olhava meus fundos e falava, cara, não é possível esses preços aqui, tá caro demais. Por quê? Porque a economia estava melhorando. Aí veio a pandemia, derrubou tudo. Então, no Rio de Janeiro a situação é gravíssima, todos os ex-governadores foram presos, né? O Rio não aproveitou a Copa, não aproveitou a Olimpíada. Então, essa questão dos fundos de lajes, a gente tem essa regionalidade, tá? Também temos agora um outro probleminha, que são as demissões em massa de startups, fintechs, tanto que as BDRs dessas fintechs caíram muito. Eu tô para falar aqui de todas as techs, né? Não é só fintechs, né? Todas as startups e empresas de tecnologia demitiram muito. Olha só, Facebook, as ações caíram quase 70%, Amazon 45%, Google 37%, e essas empresas demitiram a rodo. Então, pô, acabou a pandemia, inflação e juros subindo. Aí em fevereiro, guerra Rússia-Ucrânia, depois quase guerra China-Taiwan. Agora todas as empresas tech demitindo. Então, cara, quando parece que vai sair do atoleiro, dá aquela acelerada e atola mais, e atola mais. Só que tem muitos fundos bons, ativos interessantes, prédios bem localizados, numa região nobre em São Paulo. Então tá ruim? Tá ruim. Mas será que vai ficar ruim nos próximos 5 anos? Ou nesse momento a gente consegue fazer um bom negócio? Não é nenhuma recomendação. Vamos pensar, vamos fazer perguntas, né? A melhor coisa são perguntas para a gente chegar a alguma coisa. E aí, com toda essa confusão que eu falei, o IFIX vem recuando um pouquinho, mas os fundos de lajes estão sofrendo muito. Estão sofrendo muito. É o que representa o maior desconto atualmente. Tem empresas alugando escritórios, mas tem muitas empresas devolvendo. Então, fica aquela questão. Algumas empresas alugam, outras devolvem. Ah, Shopee alugando, IBMEC alugando. Aí a 99 Táxi devolve, a Oi devolve, Unilever devolve. Então, você vai ficando no 0 a 0, tá? A média dos preços, eu acho que ainda não está alinhada com o preço da realidade desses fundos de lajes. Eu acho que em algum momento esses fundos vão subir o valor da cota. E para encerrar aqui essa parte de informações, quando nós pegamos as maiores quedas do IFIX, 3 são referentes a lajes comerciais ou híbridos com lajes. Então a gente está vendo que é o segmento que mais está apanhando, é isso que eu estou querendo falar. E aí eu gosto de trazer para a gente estudar. Todos os fundos que eu vou falar aqui, esses 5 fundos, podem ter alguma particularidade quando você está vendo esse vídeo. Então, quando eu estou gravando, não tem nada muito grave em cada um. Cuidado, de repente você está assistindo esse vídeo 6 meses depois e alguma coisa mudou. Então, o que eu sempre falo, assistir o meu vídeo não é nenhuma recomendação. É um início de um material para você estudar, beleza? Então, vamos começar aqui esses fundos de laje pelo BRCR11. E eu já destaquei aqui 23% de vacância.
E com isso o fundo está sendo negociado muito abaixo do seu valor patrimonial, tá? Mesmo assim vem pagando um DI interessante, né? Um yield interessante. Olhando aqui alguns dados, eu também coloquei uma setinha aí para vocês perceberem que 28% da receita vem de imóveis no Rio de Janeiro, que é uma situação, um local, né, que eu falei para vocês que está passando por uma grave crise. Os imóveis aqui são interessantes, são imóveis de uma qualidade. Lembra que eu falei que esses imóveis recebem um rating? Vários imóveis AAA, então uma coisa que eu levo em consideração, mas eu destaquei 2 prédios aqui, o Diamond Tower, com 75% de ocupação, que eu já acho baixo, e o Senesp com 45% de ocupação. Então, pô, não é possível um imóvel com 45%. Diante da crise, pode acabar demorando. Agora, o principal destaque desse fundo, que afunda o fundo, é a Torre Almirante, no Rio de Janeiro, com 43% de ocupação, mesmo sendo um prédio com AAA. Vocês estão vendo? Porra, vários prédios bacanas, um fundo interessante, 3 imóveis com a vacância gigantesca, sendo do Rio de Janeiro mais vazio do que cheio. Pô, é um problema para o fundo. Agora, vamos lá. Mesmo assim, o fundo está pagando um yield razoável, está com desconto. O que vai acontecer se nos próximos 2 anos ele conseguir locar esses espaços? Com certeza ele vai subir. Agora, e se os prédios ficarem mais vazios ainda? Então é isso, cara. Quando você vai tomar uma decisão de investimento, você tem que levar isso em consideração. Ah, e se os prédios encherem? Legal, vai aumentar pra caralho a receita, porra, a cota vai subir, tudo. Mas e se o prédio ficar todo vazio, Torre Almirante, esvaziou, ninguém mais quer o prédio? Porra, o fundo vai despencar. Mas é interessante olhar esse tipo de coisa. Esse fundo está com uma vacância muito grande que pode fechar em algum momento. Sempre lembrando, estude o fundo antes de investir. Próximo fundo, HGRE, porque eu sou carioca, se não fosse seria HGRE, se eu fosse paulista. Então HGRE 11, 22,54% de vacância, muito alta, né, parecida com o do último fundo, pagando um yield interessante, também sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. Tivemos a notícia de que ele vendeu conjuntos num edifício, conseguindo 25 milhões. Então, às vezes, o fundo compra alguma coisa, vende alguma coisa. Imóveis interessantes também, mas eu destaco aqui um imóvel com 33% de vacância. Não dá, gente, é muito alta, tá? Eu olhando o fundo, eu não me incomodo aqui com grandes participações, então a gente percebe que são vários imóveis, sendo uma concentração de 18% em um deles. Então não é nada absurdo, mas tá com essa vacância aqui. Então enquanto a gente tiver com uma vacância de 22%, não tem como esse fundo decolar, mas a vacância já foi maior, ó. Ela chegou a 30% em 2021, 20% agora. Será que isso vai diminuir lá na frente? Então é um ponto que a gente tem que levar em consideração. Os 2 primeiros fundos que eu mostrei para vocês aqui, vacâncias, ou seja, vazios, né? Em mais de 20% dos seus espaços. Você pode olhar, é aquela velha história que eu não tenho nenhum copo, do copo tá meio cheio ou meio vazio, né? Você olha esses fundos e pensa, caraca, 20 e poucos por cento vazio é ruim? Ou você pensa assim, opa, aqui tem uma oportunidade. É isso que a gente tem que levar em consideração, mas tem que olhar outras coisas. Eu não posso falar sobre tudo, senão o vídeo ficaria muito longo. Próximo fundo aqui, já temos uma vacância próxima de 10%, ou seja, já caiu muito, eu acho 10%, um número razoável para a crise que a gente está vivendo, também sendo negociado abaixo do valor patrimonial, é o JSRE 11, edifícios interessantes, deem uma olhada, só de olhar aqui a gente já percebe que são torres mais modernas, eu gosto disso, o último fundo também é muito assim, tá? E são bons inquilinos. A gente percebe aqui Allianz, Zurich, o Einstein, Banco Votorantim. Então tem empresas interessantes aqui como inquilinos e menos de 10% de vacância. Quer dizer, a gente já tem um fundo um pouco diferente. Mas e se a crise piorar? Será que ao invés dos outros melhorarem, esse aqui não vai piorar? É complicado. Mesmo assim, esses fundos estão pagando um yield interessante. O grande problema é que você pega assim, pô, Charlau, fundo tá pagando aí
10% no ano de yield. O Tesouro Pré tá 13%. Ok, bichão. Mas esses fundos estão pagando 8, 9, 10 ao ano, mais a reposição da inflação. Só que a reposição você não ganha agora. Ela vai sendo corrigida no valor dos imóveis ao longo dos anos. Como a gente está passando por uma crise, essas cotas não estão se valorizando tanto quanto o valor dos imóveis ainda. Você precisa de uma revisão, precisa de um tempo, tem que ver se serão construídos novos imóveis nessas regiões. Então, é um mercado mais lento. Só que aí quando você olha daqui a 5, 10 anos, valorizou. Bichão, valorizou. Então, o valor, os fundos imobiliários, eles têm a correção da inflação nos imóveis, mais o valor do yield. Muita gente está comparando o título público só com o valor do yield. Depois a gente discute sobre isso. Lembrando que você pode me seguir lá no Instagram se você quiser mais informações, evoluir. Próximo fundo, PVBI 11. Caraca, Charlão, 0% de vacância, que maneiro e tal, pagando bem. Sim, mas tem uma coisa que me incomoda nesse fundo aqui. Ele já teve na carteira do canal, saiu, pode voltar, tá? É um fundo bacana, embolsou aí 237 milhões com a venda de escritórios, só que deem uma olhada aqui, ó, no relatório do fundo, por isso que é sempre bom você olhar. 48% da alocação do fundo está em um inquilino, a Prevent Senior. Não quer dizer que seja ruim o inquilino. O problema é você estar em um só. Então, se amanhã esse cara não pagar, derruba o fundo. E aí? Esse é o grande problema. Se esse cara não pagar, derruba totalmente o fundo. Aí é a questão do 880, né? Você pode sair nada de vacância para uma vacância que, pô, vai fazer teu yield cair, sei lá, pela metade ou menos, que aí tem os custos do fundo, o que vai acontecer. Ah, mas aí nós temos contratos atípicos, pro cara sair ele tem que pagar, mas pode ir pra uma briga, sei lá, entendeu? Então, metade do fundo num imóvel eu acho muito complicado. Os imóveis são bacanas, estou colocando aí na tela para vocês darem uma olhada, tá? Mas tem essa questão de que o fundo depende aí de um inquilino praticamente, tá? Depois, último fundo aqui, nós temos o Vino 11, uma vacância muito pequena também, 2,3, quase zero, abaixo do valor patrimonial, pagando um yield bacana. A gente percebe que a ocupação média dele é muito acima da ocupação média do mercado, ou seja, pô, o mercado está sofrendo com vacância e o fundo está com praticamente zero, tá? E uma inadimplência zero há mais de um ano, ou seja, não tem nenhum problema. Mas qual é o problema desse fundo? Então, 36% da receita vem de um imóvel da Globo. E mais de 50% vem de 3 inquilinos. Então, o mesmo problema do PVBI. Só que aqui é um pouco menos, um é 48, aqui o outro é 36, mas também é muito problemático. Quer dizer, se a Globo parar de pagar, aqui ainda tem uma alavancagem também do Vino, vai estudar para você entender, mas se a Globo decidir, amanhã a gente não paga, estamos brigando aqui, estamos discutindo, não sei o quê, o fundo vai cair 30%, 40%. Ah, volto a falar, tem contrato isso tudo, tá? Eu tô levando no limite, eu tô exagerando. Exagerando, porque se não exagerar vocês não entendem. Mas mais de 50%, 60%, 70% às vezes em 2, 3 inquilinos é muito perigoso. Pode não dar nada, mas a hora que der a gente vai ter uma dor de barriga aí muito feia, entendeu? Então, não tô aqui querendo que ninguém invista nesses fundos. Mas vocês viram, dos 5 fundos, não foi à toa que eu trouxe 2 com vacância grande, um ali na faixa dos 10%, 9,5%, e 2 sem vacância, mas com muita concentração. A vida é isso. O que está muito barato tem problema, o que está caro às vezes está bom, mas pode depois ficar barato, e nós temos de tomar decisões, temos de tomar, escolher alguma coisa, né? Eu, por exemplo, gosto de ter fundo de lajes na minha carteira. Acho um segmento interessante que pode evoluir. Afinal de contas, o mercado já entendeu que não dá para todo mundo ficar em casa no Xavier Vídeos em home office. A vida não é um home office, entendeu? Então, eu trouxe esses 5 fundos. Agora vamos dar uma olhadinha aqui na questão da evolução. Nos últimos 5 anos, 2 fundos só ficaram no negativo, mas você teria recebido boa parte em dividendos. Eu tenho um grupo no Telegram só sobre fundos imobiliários, para quem quiser ficar lá
discutindo, tá? E caso você queira montar uma carteirinha, não é nenhuma recomendação, com esses 5 fundos aqui, você gastaria menos de R$400. Então, pô, você assistiu o vídeo, estudou, tomou a decisão de montar uma carteirinha com 5 fundos de laje, apostando nessa questão do retorno das pessoas aos escritórios nos próximos 5 anos. Com menos de R$400 você monta uma carteirinha, vira um mega investidor do setor imobiliário. Então essa é a beleza dos fundos imobiliários. Compra, vende no mesmo dia, na mesma semana, precisa de dinheiro, vende, ganha seus dividendos. O fundo tem essa dinâmica. O mercado de imóveis não é assim. Eu estou com um imóvel à venda há um tempão. Não é na hora que você quer. Já nos fundos imobiliários você consegue. Então falamos sobre 5 fundos, bem rápido aqui esse vídeo. Você vai estudando, depois eu farei vídeo sobre outros segmentos. Logística, a questão de segmentos alternativos. Eu farei vídeo com 5 a 8 fundos de cada segmento. Ficou muito bacana, é fácil investir. E antes de você ir embora, tem que fazer 2 coisas. Se inscrever aqui no canal e me deixar nos comentários a seguinte questão. Se você fosse obrigado a decidir, se eu fosse um ditador e obrigar todo mundo, você obrigaria as pessoas a trabalhar só em home office ou só no segmento ali presencial, home office ou presencial? Você é obrigado a escolher, me diga nos comentários. E para quem participar do domingo, vem ver sortear esse, que é o melhor livro todo, Segredos da Mente Milionária, mais um caderno exclusivo do canal. Isso, gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho, até a próxima.